Por que está tão difícil conseguir emprego hoje em dia? Você sabe o motivo? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Mudando de Assunto. Essa semana eu estava na escola onde eu trabalho e uma mãe de aluno me procurou e fez a seguinte pergunta: Jean, por que está tão difícil conseguir emprego hoje em dia? Eu respondi para ela com duas respostas e eu vou passar elas aqui para que vocês possam entender um pouquinho, já que muitas vezes aí o pessoal pergunta: nossa, mas por que está tão difícil, por que está tão complicado conseguir trabalho, tá? Primeiro eu falei para ela, vamos pensar, vamos criar um exemplo aí de que o mercado de trabalho ele está normal. As empresas estão trabalhando, está tendo dinheiro, está contratando e tem bastante gente empregada, certo? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro cenário que nós vamos ter. Quando eu me deparo com essa situação, eu, profissional de RH, vou fazer a divulgação de uma vaga, normalmente eu consigo atrair poucos candidatos para minha vaga. Por quê? A maioria das pessoas está empregada, está satisfeita com o salário, com a empresa onde ela está trabalhando, na maioria das vezes acabou de entrar e não tem aquela pretensão de já sair, tá? Quer ficar um pouco mais, sentir a empresa, para ver como que é realmente. Bacana. Então aí o que acontece? Quando eu vou fazer o processo, eu tenho poucos candidatos para minha vaga. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ser rápido no meu processo, porque senão eu posso perder o meu candidato para outras empresas, tá? E na maioria das vezes, vamos dizer assim, o processo seletivo ele não é tão rigoroso com a aplicação de várias provas, de vários testes. Por quê? Se eu demorar muito, se eu ficar aplicando várias provas, investigando, correndo atrás, eu acabo perdendo aquele candidato para minha concorrência, certo? Então eu posso perder um candidato excelente, que daria muito certo para minha vaga, por conta de uma demora no processo. Então eu quero que vocês entendam que essa falta de critério, vamos dizer assim, o processo seletivo um pouco mais rápido, não é que o processo ele vai ser mal feito, tá? É um processo seletivo mais ágil, tá? Sem tantas etapas, para que eu possa contratar com mais rapidez. Bacana? Então esse é o primeiro exemplo que eu quero passar para vocês. Então o que acontece? Eu contrato mais rápido e sem tanto requisito, sem tantas avaliações. O segundo cenário, vamos dizer que é o que nós vivemos hoje. O país passa aí por uma situação, que todo mundo chama aí de crise econômica. Várias empresas estão demitindo seus colaboradores, vários estão desempregados. O que acontece? Quando eu vou fazer um processo seletivo, que eu faço a divulgação da minha vaga, eu recebo muitos currículos. Então eu tenho, diferente daquele primeiro cenário, um número muito maior de candidatos para minha vaga. Bacana? Entenderam até esse ponto? Então vamos seguir. Aí o que acontece, pessoal? Quando eu tenho muita gente, quando eu tenho gente sobrando dentro do processo, dá para mim fazer um processo seletivo mais apurado, mais detalhista, mais devagar, vamos dizer assim. Então a gente entrevista, faz aplicação de provas, faz avaliação psicológica, às vezes aplica-se algum teste, alguma coisa, uma prova situacional, aí tem aquelas entrevistas com o gestor da vaga, com o diretor e assim vai. As entrevistas vocês estão acostumados aí, que vocês estão passando recentemente. O que as empresas fazem, pessoal? Como tem mais gente, eu posso ser mais rigoroso no meu processo. Então eu não preciso ter aquela correria, aquela afobação de contratar, certo? Porque se eu perder um candidato que vamos dizer que ele seja bom para minha vaga, eu tenho outros que possam suprir, que se enquadram aí nas mesmas características, no mesmo perfil daquele candidato que eu acabei de perder. Então essa é a diferença, pessoal. Num cenário onde está tudo correndo bem, as empresas estão com seus funcionários dentro das empresas, trabalhando, eu preciso ser mais rápido, eu preciso eliminar etapas, certo? Agora, quando eu estou fazendo um processo seletivo nesse cenário de hoje, onde tem muita gente desempregada, o que a empresa vai buscar? Ela vai tentar te investigar ao máximo, certo? Ela vai investigar suas qualidades pessoais, o seu perfil profissional, vai fazer levantamento da sua carreira, vai atrás de referências, ela vai literalmente, assim, vasculhar a sua vida, tá? Também para que ela não erre, tá? Ela precisa fazer um processo seletivo muito bem apurado.
Então a gente acaba fazendo isso. Então o pessoal pergunta, Jean, por que está tão difícil? Pessoal, tá difícil porque tem muita gente, tá sobrando candidatos, então as empresas começam a ser mais seletivas, tá? Começam a escolher com mais calma, com mais tranquilidade, olha alguma coisa, algum detalhe pode te reprovar. Então é o que eu sempre falo pro pessoal nas minhas palestras, nos cursos que eu acabo oferecendo, você precisa estar muito bem preparado para essas situações, principalmente no cenário de hoje, tá? Porque se você tiver alguma falha na sua carreira profissional, alguma coisinha que aconteceu no passado que te fez ser demitido daquela empresa, ou uma falta de qualificação, um curso, alguma coisa, muito provavelmente você vai ser reprovado, tá? Por quê? Tem muita gente no mercado, tem muita gente disponível. Então as empresas acabam fazendo isso, elas são mais seletivas, elas escolhem a dedo, literalmente, né? Aí dentro desse processo, aí depois o pessoal fala, nossa, mas eu participei de uma entrevista que era uma vaga operacional, era uma vaga simples, e a empresa fez várias perguntas, aplicou prova, fez isso, aquilo outro. Pessoal, infelizmente acaba sendo o comum, é o que a gente vê hoje dentro da área de RH, é isso. As empresas, elas têm tempo para isso, elas têm candidatos disponíveis. Agora, quando a gente está numa situação normal, não dá para fazer. Porque se eu não for ágil, se eu não for esperto, eu acabo perdendo você, certo? Então esse é um vídeo que eu queria explicar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também tenham gostado do vídeo da semana passada. Eu vou colocar ele aqui em cima rodando um pouquinho para que vocês possam ver que é um texto que eu falei, né? Um vídeo que eu gravei falando um pouquinho sobre questões de currículos, porque que é importante a gente elaborar um currículo bem feito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que possam se inscrever lá no nosso canal, acompanhar, curtir, compartilhar, e também deixe o seu comentário aqui embaixo, pra gente é importante que a gente possa avaliar o nosso trabalho, verificar o que vocês estão achando, e também a gente possa melhorar cada vez mais para os próximos vídeos. Um abraço a todos vocês e até o próximo!